Na filosofia, a gente busca compreender a vida, compreender a realidade, o universo, a natureza como um todo, partindo de leis. É muito parecido, né, com o que os cientistas fazem. Por isso até que dizem que a filosofia é a alma por trás de todas as ciências. Por exemplo, tem aquele conto que diz que Isaac Newton estava debaixo de uma árvore quando uma maçã caiu na cabeça dele. Bem, para entender que uma maçã que está no alto vai cair uma hora ou outra, não precisa ser um gênio. Mas o que, que ele desenvolveu a partir daí? Ele desenvolveu um sistema, ele desenvolveu a teoria, né, ou a lei da gravitação universal. A lei da gravidade, ele passou a explicar isso. E o que, que essa lei explica? Não explica só porque uma maçã cai, mas explica por que todas as coisas caem. Ele explica essa força que atrai tudo para o centro da Terra. Ou seja, saber que as coisas vão cair é uma coisa. Você está sabendo, compreendendo ali que existe um fenômeno. Mas você compreender a lei, você acessa a causa por trás de todos os fenômenos. E por que é importante a gente compreender as leis, buscar esses princípios por trás das ações, dos fenômenos? Porque quando você compreende uma lei, você desenvolve um grande poder sobre aquele campo. Por exemplo, dentro dessa própria lei da gravidade, que é aquilo que explica por que as coisas caem, o que leva as coisas para baixo, o que derruba todas as coisas, um engenheiro, um calculista, alguém que se aprofundou muito nesses estudos, compreende muito bem essa lei, ele pode desenvolver um sistema, né, através dos cálculos, desenvolver um sistema de estruturas que vai suportar a carga de um edifício enorme, com centenas, talvez milhares e milhares de toneladas de carga ali. Ou seja, ele tem o poder para dizer, nesse edifício você pode morar, você pode habitar, você pode colocar carga nele, que ele está seguro dentro desses limites. Ou ele vai falar, partindo daqui, isso já é perigoso. Ou então essa estrutura já está corrompida, já está deteriorada, então não é mais seguro morar nesse prédio. Ou seja, compreendendo a lei, você tem um grande poder sobre aquele campo. A gente pode pegar o exemplo de um médico também, que compreende muito a lei do organismo humano, entende o funcionamento do organismo humano. A gente chega no médico apresentando sintomas. Ele vai compreender como o organismo funciona e explica a causa por trás desses sintomas. Então, ele vai ter o poder para dizer, olha, é melhor você repousar, é melhor você fazer um tratamento, ou ele pode dizer, não, a partir de agora você já pode viver sua vida normalmente, você está bem, está seguro. Então, a proposta dessa palestra, partindo dessa primeiro slide, essa primeira ideia, que é a unidade é o princípio por trás de todas as coisas, a gente vai falar um pouco sobre uma das ideias mais importantes que eu aprendi em Nova Acrópole, que é um sistema de leis que explica as 7 leis fundamentais da natureza. Então, a gente vai entender essas 7 leis, como elas se aplicam em tudo que existe, porque elas estão, como o nome diz, são fundamentais, elas estão por trás de tudo que acontece, tudo que existe no universo, inclusive por trás de todas as outras leis. E se tudo der certo, se as ideias forem bem encadeadas, se tudo fizer sentido, né, se tiver uma lógica, no final a gente vai voltar para esse princípio, partindo da ideia da unidade e retornando à unidade. Então vamos começar falando dessas 7 leis. Bem, vamos falar rapidamente aqui, uma explicação bem breve dessas 7 leis para a gente poder compreender melhor através de exemplos que vão ser explicados logo à frente. Então a primeira lei é a lei da unicidade. Ela diz o quê? Que tudo é uno. Tudo parte de um princípio e tudo retorna para esse mesmo princípio. Porque todas as coisas, apesar de aparentemente serem separadas, serem coisas diversas, tudo conforma uma grande unidade. O segundo princípio é o princípio da iluminação. Quer dizer o quê? Que tudo possui luz. Luz no sentido literal, mas pode ser também no sentido simbólico. E a luz parte dessa unidade, parte desse ponto inicial, e ela irradia para todos os campos. Então, a diferenciação é o terceiro princípio, que diz que agora que as coisas são iluminadas, elas vão assumindo cada uma a sua característica própria. Cada uma tem a sua forma de ser, tem uma característica que lhe é única. A quarta lei é a lei da organização, e ela diz que, uma vez que as coisas estão diferenciadas, cada coisa, respeitando a sua própria natureza, ocupa o local que lhe é justo, que lhe é harmônico. Sendo assim, forma um todo, um organismo, ou seja, uma forma vital, uma forma que tem vida, que tem harmonia. A quinta lei é a lei da causalidade, quer dizer que tudo que acontece num sistema, ele tem uma causa, ou seja, nada é por acaso. Tudo está encadeado num sistema, numa corrente infinita de causas e efeitos.
tudo que acontece tem uma causa e ele vai gerar um efeito também. Então, uma coisa segue a outra. A gente não pode aceitar que existe acaso dentro do universo. A sexta lei, a lei da atividade, diz que tudo está em movimento, tudo vibra, tudo tem vida. Então, o movimento é uma parte, é uma realidade, o movimento é a única constante dentro desse sistema manifestado. E a sétima lei, a lei da periodicidade, diz que tudo tem seu tempo. As coisas são até o momento que elas deixam de ser. Elas existem até o momento que deixam de existir, na verdade. E tudo tem seu tempo, né? Tem o tempo do dia, tem o tempo da noite, tem o tempo da vida, tem o tempo da morte. Tem a primavera, tem o outono, tem o verão, tem o inverno e se retorna a primavera. Tudo é cíclico. Tudo começa e termina. Bem, a gente falou muito brevemente sobre essas 7 leis para que a gente possa compreendê-las melhor através de exemplos. E a gente vai pegar exemplos dos campos mais diversos. Eu vou começar falando de um exemplo no campo da mitologia. A gente vai se restringir a falar das 4 primeiras leis: a unicidade, a iluminação, a diferenciação e a organização. E a gente vai começar falando de um mito que não é muito conhecido, mas ele é muito interessante, que é o mito da tradição chinesa, que é o mito de Panku. Diz o mito que no princípio não existia nada. Era um vazio absoluto, não havia nada. Só existia uma única coisa, que era um ovo cósmico. E nesse ovo havia um ser, que ele e o próprio ovo eram confundidos numa coisa só, e esse ser se chamava Panku. Ele vivia lá dentro e portava uma arma, um machado. Foi então que Panku, se desenvolvendo, crescendo, se expandindo naquele ovo, chega um momento que fica insuportável. Então, com seu machado, ele rompe essa casca. E esse rompimento, como era um ovo, né, uma tensão muito grande ali, ele se expande de uma forma absurda. E essa expansão, ela acaba destroçando todo o corpo de Panku. Então, o Panku, que era um corpo único, ele é destroçado. Então, vai pedaços do corpo dele para tudo quanto é lado. E assim é explicado o surgimento de toda a natureza. Porque dizem que os músculos de Panku formaram as montanhas, os cabelos de Panku formaram as matas, os fluidos, né, do corpo de Panku formaram os rios e os mares. E dizem que os piolhos e os carrapatos e os bichos que viviam no corpo de Panku formaram os animais e os próprios seres humanos. Claro, isso é um mito, a gente tem que entender de maneira simbólica, né? Se cair na interpretação literal vira algo absurdo. Mas vejam como essas 4 leis que a gente comentou, né, as 4 primeiras, elas se aplicam aí. Unicidade. No princípio só havia o ovo, não existia nada além desse ovo cósmico. E ali era Panku, e Panku era tudo que existia. Iluminação, ele se expande, ele se manifesta. Então ele continua sendo Panku, mas agora ele está em todos os lugares. Ele está se expressando, se manifestando. Então existe algo de Panku, né? Aqui a luz no sentido simbólico, algo de Panku que havia lá no início vai se expandindo e está presente em todos os lugares, em todas as coisas. A diferenciação, se no início era apenas Panku como um corpo indiferenciado, agora existem várias coisas diferentes. Veja bem, mesmo sendo diferente, não são exatamente separadas. Tá? Os músculos, os olhos, os fluidos, os cabelos de Panku foram todos diferenciados. Mas eles continuam, se for para pensar, no momento em que forma uma organização, e essa ideia da natureza como um organismo, né, ela, que seria o quarto princípio, ela reforça a ideia de que não tem nada separado. A gente pode ver montanhas, podemos ver o Sol e a Lua, né, que seriam os olhos de Panku, os rios, os mares, os animais, os seres humanos, mas dentro desse mito está dizendo que, apesar de enxergarmos coisas separadas e parece que elas não têm relação umas com as outras, tudo continua sendo uma coisa só, que é Panku. Tem um exemplo simples aqui dentro do mito para entender como esses 4 princípios se aplicam aí nessa visão. E para quem conhece mitologia pode ver que essa mesma ideia está presente em vários e vários mitos de cosmogênese, né? Que são os mitos que explicam a origem do cosmos. E também vai coincidir essa ideia de que tudo que existe, então, na verdade, é a expansão, é a expressão de um mesmo ser único. Então a gente reforça aí a ideia da unidade. Tá, mas alguns podem dizer, sim, isso é um mito, é uma fantasia que povos que não tinham conhecimento científico inventaram para explicar a natureza. Tudo bem, vamos ver então para a teoria mais aceita hoje, que explica a origem do universo,
e vamos ver se essas 4 leis se aplicam. Bem, a teoria do Big Bang, ela diz o seguinte, que no princípio não existia nada. E é até difícil a gente imaginar isso, um nada. Né? A gente pode pensar assim, era um ponto no espaço? Não, porque o próprio espaço não existia. E antes disso, o que existia? Não dá para falar antes do Big Bang, porque o próprio tempo surge com o Big Bang. É uma coisa difícil de imaginar, mas é o que a teoria científica explica. É isso que chamam de singularidade. Era algo onde tudo era concentrado, como se fosse um pequeno ponto. E tudo que existe hoje estava concentrado naquele ponto. Você imagina, imagina comprimir um carro, amassar um carro até que ele se torne um pequeno ponto na cabeça de um alfinete. Isso parece algo absurdo, uma energia absurda para fazer isso. Agora você imagina toda a matéria do universo, tudo que existe no universo comprimido num único ponto. Então é uma energia absurda contida ali. Isso é o princípio da unicidade. Né? Tudo é uma coisa só, é um ponto. O segundo princípio fala da iluminação. E a teoria diz o seguinte, que esse algo começa a se expandir. A ideia de Big Bang, né, inclusive o termo surge mais como uma forma depreciativa, né? Alguns cientistas eles não concordavam muito com essa teoria, então meio que para ridicularizar, lá vem ele com essa história de um Big Bang, de uma grande explosão, né? Mas não é bem a ideia de uma explosão, mas a ideia de uma expansão. Porque esse ponto, que estava tudo concentrado, tudo que existia era concentrado no ponto, começa a se expandir. Mas se expandir numa velocidade absurda. Uma velocidade superior, inclusive, à velocidade da luz. Muito superior à velocidade da luz, porque não é algo se movendo no espaço, é o próprio espaço que está se expandindo. E nesse processo de expansão, aquilo que estava no início concentrado, ele continua estando presente em tudo que existe. Aí vem o princípio da iluminação. E é interessante que pesquisadores descobriram uma chamada radiação de fundo, que é exatamente uma radiação. Radiação é uma forma de luz. Né? A diferença que a gente chama de luz é a radiação que nossos olhos conseguem ver. Mas todo tipo de radiação é uma forma de luz. Então, é uma luz que está presente em absolutamente todo o universo. Né? É a mesma luz, a mesma radiação presente em tudo. Segundo princípio, a iluminação. Enfim, curtando a história, né, até porque são bilhões e bilhões de anos, após essa expansão de uma velocidade imensa, tudo ainda é indiferenciado. Você não podia falar ainda de átomos, não existia o hidrogênio, o hélio, porque era uma coisa uniforme ali, homogênea. Tá? E com o tempo as coisas vão se diferenciando, então vão surgindo as primeiras partículas, e quando vão surgindo, elas vão acumulando uma energia ali, ainda era tudo escuridão, né? Surgem as primeiras estrelas, que geram luz. E é interessante porque é no coração das estrelas que os átomos são forjados. É como se as estrelas fossem a forja, né, de todos os elementos que existem lá na tabela periódica que a gente estudou, né, nas aulas de química. Então, cada elemento ele tem sua característica própria. E eles vão sendo criados, vão sendo diferenciados. E todos são formados da mesma matéria fundamental ali, das mesmas partículas fundamentais. Tá? Mas cada elemento tem sua característica própria. Carbono, hidrogênio, hélio, ouro, enfim, cada um tem oxigênio, né? Cada um tem sua característica própria. E vamos avançando a história, né? Passando mais bilhões de anos, né? Esses elementos eles vão se harmonizando, vão se encontrando uma forma ali de se harmonizar até existir tudo que existe hoje, né? Surgiu um planetinha, né? Que gira ao redor de uma estrela que a gente chama de Sol. E aqui as coisas são extremamente equilibradas. Né? Uma atmosfera que garante a vida, um campo magnético que garante a vida, uma distância que a gente tem da Terra do Sol, que é o que garante a vida. A distância que o nosso satélite tá do nosso planeta também é o que garante a vida. Então é perfeito ajuste, cada coisa diferenciada ocupando o seu justo lugar. E isso forma um grande organismo, uma forma de vida, né? Uma forma de organização que é vital, que flui a vida através dali. Quarto princípio da organização. Então você vê que, vendo por esse ponto de vista, partindo de princípios, o mito de Panku, que pode parecer algo absurdo, não é tão diferente da teoria do Big Bang. Então, a gente pode entender, assim como no mito de Panku, na teoria do Big Bang, mesmo hoje tudo estando diferenciado, manifestado, e o universo com galáxias com distâncias absurdas umas das outras, a gente pode entender que tudo isso que está se manifestando hoje continua sendo aquela mesma singularidade. Ainda é a mesma unidade, só que manifestada.
Agora vamos ver como essas leis se aplicam na formação de um organismo do corpo humano. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, né, tem o elemento masculino e o elemento feminino, eles se unem, cada um deles, né, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles não possuem por si só o código genético para gerar uma vida sozinho. Cada um possui metade. E quando eles se fundem, né, eles se unem ali, eles geram, na junção dessas duas metades, eles geram um novo código genético, um código que é único. E esse código genético, nessa primeira célula, espermatozoide e óvulo formando o chamado zigoto, que é a primeira célula, ele possui ali o seu DNA, né, que é a lei, uma lei que vai determinar toda a construção, todo o desenvolvimento desse organismo. Então, essa primeira célula, o zigoto, a gente pode entender que aí está sendo aplicada, né, a gente está observando a primeira lei, que é da unicidade. É uma célula só. Então, dessa célula que é única, ela começa a se multiplicar. Então, se divide em 2, em 4, em 8, 16, 32 e por aí vai. Mas ela se divide mantendo algo que garante a unidade entre todas elas, que é a lei original, né? A lei que é o código genético, o DNA. Todas as células que vão surgir, partindo daquela primeira, possuem o mesmo DNA. Essa é a lei da iluminação. A gente pode entender o DNA aí, simbolicamente, como a luz. Né? A ideia da luz que tinha lá no início e está presente em todas as formas no processo da manifestação do corpo. E é fundamental, né, que todas as células do corpo possuam o mesmo DNA. E essas primeiras células que vão se multiplicando, elas ainda são muito idênticas umas às outras. São as chamadas células-tronco. Células-tronco por quê? Porque elas não formaram galhos, né, pegando o símbolo da árvore, não são coisas diferentes, é tudo unida. Então essas células elas vão poder se tornar células do cérebro, células da pele, células dos ossos, ou seja, elas vão começar a se diferenciar. Por isso, inclusive, que se tem muito tratamento, né, é promissora a ideia de tratamento com células-tronco, porque elas poderiam substituir células de qualquer tipo no corpo humano. Elas são células que não foram diferenciadas ainda. Mas no momento que elas se diferenciam, elas já assumem um papel. Uma célula do cérebro, né, um neurônio, ele não vai poder fazer o papel de uma célula da pele ou de uma célula dos ossos. Cada uma, com sua característica própria, ocupa o seu justo lugar dentro do organismo. Aí que a gente tem a quarta lei, que é organização. Sendo o organismo, né, uma organização vital, algo que tem vida. Quando cada coisa diferenciada ocupa o seu justo lugar, esse organismo possui vida e se expressa de uma forma harmônica e saudável. E é isso que vai ver, né, na formação do corpo humano, o feto ali mais ou menos na 9ª semana, ele já vai ter o seu bracinho, tem a cabecinha, tem a perninha, tá tudo diferenciado e organizado. Então, reforçando a ideia da unidade, mesmo o corpo estando todo diferenciado, você vê um indivíduo adulto aí já com muitos e muitos anos, né, de células sendo criadas e destruídas e criadas e destruídas, a gente pode entender que aquele organismo, aquele corpo, ele ainda é aquele mesmo zigoto, aquela célula primeira, mas manifestada, multiplicada, diferenciada. E é interessante como é fundamental que nesse processo do desenvolvimento de um organismo, todos esses princípios ou essas leis sejam respeitadas. Porque se a gente tem um problema, por exemplo, a lei primeira da unicidade, depois vem a iluminação. Quer dizer o quê? Cada célula que vai sendo gerada tem que manter a mesma lei da primeira, ou seja, tem que ser iluminada pela primeira. Tem que ser exatamente o mesmo código genético. Toda lei tem que ter exatamente o mesmo DNA. Quando tem algum problema nesse processo, por exemplo, a pessoa que sofre com radiação, com problema que a gente vê em acidentes, né, ou de usinas nucleares, ou quando acontece desastres com ataques de bomba atômica, a radiação gerada por esses materiais, né, radioativos, ela chega a afetar o DNA. Ela é uma radiação que é como se rompesse ali o código genético. Então ela altera esse código genético. E agora que esse código genético foi alterado, ele vai começar a se reproduzir sem respeitar a unidade. Porque ele não vai reproduzir aquela lei inicial. Ele não vai ser exatamente igual àquele código do zigoto, da célula inicial. E aí que começam a surgir vários problemas, né? Tumores, cânceres de todo tipo. Então você vê que foi um problema na iluminação. E quando tem um problema na iluminação,
vai ter um problema na diferenciação. Porque é comum que em tumores, por exemplo, um local que era para estar produzindo célula da pele começa a produzir célula de cabelo, ou às vezes até tem casos de tumores que se encontra até dente dentro do tumor. Ou seja, a célula está fazendo um trabalho que não era dela. Ela não está respeitando ali a sua diferenciação, sua característica própria. Quando isso não é respeitado, o organismo ele perde a sua harmonia. Então é prejudicada a saúde do organismo como um todo. Agora vamos tentar ver como essas leis se aplicam numa empresa, por exemplo. Uma empresa, geralmente, quando ela tem um certo sucesso, é interessante você ver como ela começou. Enfim, lógico que a empresa tem o objetivo do lucro, mas é interessante que existem muitos casos de pessoas que surgem com uma ideia, né? Tudo vai nascer de uma ideia. E essa ideia nasce de onde? A pessoa observa um problema na sociedade, um serviço que não é bem prestado, e ela fala, eu acho que eu posso fazer melhor, acho que eu posso executar isso de uma melhor forma, atender melhor as pessoas, né? Resolver o problema das pessoas de uma melhor maneira. Então, se ela parte dessa ideia e consegue executar isso de uma forma eficaz, a remuneração vem, né? Então, é lógico que vai ter a visão do lucro, mas se foca só em como é que eu vou ganhar dinheiro, isso aí não dá muito certo. Primeiro ela tem que respeitar aquela ideia. Como é que eu vou resolver o problema das pessoas? Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que uma pessoa não estava muito satisfeita com os serviços de manutenção que ela recebia, e ela fala, olha, eu entendo um pouco de manutenção, de elétrica, de hidráulica, quer saber? Eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a trabalhar com isso e atender as pessoas assim. Vou atender respeitando a casa delas, vou atender com honestidade, eu vou atender buscando solucionar o problema dela da melhor forma possível, não querendo tirar dinheiro dela a qualquer custo. Então, como é que começa geralmente um negócio? Uma empresa começa com a chamada eu-presa, né? Porque é uma pessoa só, o eu que faz tudo. Então essa pessoa vai buscar os clientes, essa pessoa vai prestar o serviço, vai fazer o orçamento, vai ter que pagar os impostos, fazer a contabilidade e ela vai fazer tudo. Mas se ela for realmente guiada por essa ideia, né, essa lei que vai reger a empresa, de sempre garantir um bom serviço, com um respeito ao cliente, respeito inclusive ao orçamento do cliente, não tentar empurrar nada só para ganhar dinheiro, é comum, né? É bem provável que essa pessoa ela vai se desenvolver, vai começar a ter mais clientes e assim ela vai crescendo. Então partiu de uma unidade, né? Princípio da unidade, um ser humano, um trabalhador com uma ideia de como fazer aquele trabalho de uma forma bem feita. Agora ele cresceu muito, agora tem mais gente do que ele pode atender sozinho. Então ele vai precisar de auxiliares, vai precisar de ajudantes, vai precisar contratar mais gente. Então era um só, a empresa vão ser 2, 3, 4, 5. Só que se ele não souber transmitir essa lei, não souber iluminar aqueles novos colaboradores que estão surgindo com a ideia que fez com que ele tivesse bons resultados, que ele tivesse sucesso na profissão dele, a empresa não vai dar certo. Então o princípio da iluminação dentro da empresa quer dizer o quê? Dar treinamento, você tem que dar formação, ensinar, olha, a gente tem que atender o cliente assim, quando for na casa da pessoa tem que deixar limpo, quando você for fazer um serviço, não tenta empurrar nada se não for necessário para a pessoa, oferece só o serviço que ela realmente precisa, pensa no bem dela. Né? E ele consegue transmitir essa mesma ideia para os demais profissionais, né? Para os outros trabalhadores. Então agora ele tem uma equipe que reproduz essa mesma mentalidade e a empresa mantém essa cultura. Né? Então essa cultura vai se propagando e a empresa continua crescendo, continua crescendo. É lógico que o processo da iluminação, né, essa luz como símbolo, é o conhecimento que você transmite, mas também o que é? A remuneração vai aumentando, né, e é importante que se remunere melhor também os funcionários, né, se remunere bem os colaboradores. Senão a pessoa não vê um grau de justiça ali. E ela pensa, se eu estou fazendo um bom trabalho, talvez eu faça melhor, seja melhor recompensado, né, seja melhor remunerado em outro lugar. Então a iluminação, ela é aplicada, né, em vários campos aí dentro da empresa. É a ideia de transmitir aquilo, é um fluxo, né, essa luz tem que ser transmitida de cima para baixo, né, ali hierarquicamente dentro do quadro de uma empresa. Então a empresa foi crescendo, foi se expandindo, e agora não tem mais 3, 4, 5, agora tem 12, tem 15, tem 20. E aí é natural que cada um apresente uma característica própria, uma facilidade. Então, um vai ser melhor na hidráulica, outro vai ser melhor na elétrica. Então, por que não focar? É serviço de hidráulica? Manda fulano. É serviço de elétrica? Manda Beltrano. Você vê que vai surgindo as especializações. Antes não era diferenciado. O serviço que surgia, qualquer um que aparecesse ia lá e resolvia, né? Era meio que a célula-tronco.
Agora está diferenciado. Então a empresa tem as suas equipes especializadas. E obviamente vai ter que ter aquela pessoa especializada na parte da contabilidade, na parte administrativa, atendimento ao cliente, no comercial, buscar novos clientes e por aí vai. Cada um com sua característica própria, né? Quando você identifica, lógico, a característica de cada um, que é o terceiro princípio da diferenciação, você posiciona cada um no seu justo lugar. Tem gente que ela vai ser excelente na contabilidade, por exemplo, mas não coloca ela no comercial, porque vai dar muito errado. E o contrário é verdadeiro também. Tem gente que para vender sabe comunicar, sabe transmitir a ideia, sabe apresentar a qualidade do serviço, do produto de uma maneira honesta, né, de uma maneira correta, oferecendo exatamente aquilo que o cliente precisa. Mas se botar para organizar uma planilha, para preencher os formulários, vai ser caótico. Então é importante que cada um ocupe o seu justo lugar. Assim a empresa vai tender a crescer e continuar crescendo e expandindo, e pode se tornar uma grande organização com muitas filiais ou franquias, né? Mas se respeitar esses 4 princípios. Ou seja, a empresa ela vai dar certo se ela garantir, em nenhuma dessas etapas ela pode perder aquela ideia inicial. Que acontece muito, né? Infelizmente, às vezes as empresas crescem, né? Porque elas têm ali os seus princípios, têm os seus valores, têm a sua cultura, mas às vezes chega um momento, eu não sei porque ela é vendida, né? Ou abre o capital na bolsa, e quem começa a mandar mais é o lucro, né? Porque o acionista às vezes não está muito preocupado em princípios e valores, ele quer saber se a ação dele está dando os dividendos dele. Né? Então perde a lei que gerou ela. Então ela quebra lá com o primeiro princípio da unidade. Né? Ela já não é aquela mesma empresa do início. É uma quebra do princípio da unidade. Mas pode quebrar também nos outros, como a gente falou, na iluminação. Se a pessoa não tem treinamento, as pessoas que vão surgindo, os novos elementos dentro do organismo, né? Da organização no caso, vão surgindo, não tem o treinamento adequado, se elas não reproduzem a cultura da empresa, não transmitem os mesmos princípios e valores da empresa, a gente vai ter um problema aí. E também se não são bem remuneradas, né? A iluminação entra nesse campo também. E a diferenciação, se os gestores principalmente, as lideranças, não sabem identificar a capacidade de cada um, não sabem ver a diferença e o valor que cada um tem dentro da organização, não vai saber aplicar o 4º princípio, que é o da organização, que é colocar cada um no seu justo lugar, que vai ser o local de maior potência, de maior realização, inclusive, e felicidade daqueles indivíduos que participam dessa organização. Então tudo isso tem que ser respeitado para garantir a saúde da organização. Assim como essas leis têm que ser respeitadas para garantir a saúde do organismo, né, do corpo humano, dentro de uma organização, de uma empresa, é a mesma coisa. Nós começamos falando ali da explicação de 7 leis fundamentais. Nos exemplos a gente viu a aplicação das 4 primeiras, né, porque uma deriva da outra, mas acho que ficou claro que em todas elas, justamente porque uma vem da outra, todas elas têm que se manter a primeira lei, o primeiro princípio, que é o da unidade, da unicidade. Existe uma frase do professor Jorge Angel Livraga, que é o nosso fundador, o fundador de Nova Acrópole, que diz: aquele que carrega sentido de unidade ou de síntese é o filósofo. Como assim? Quer dizer que o filósofo é aquele que busca sempre a unidade por trás de todas as coisas. Ele busca unir, ele busca compreender como as coisas estão conectadas. Todo ser humano busca a unidade, tá? Por exemplo, hoje em dia a gente tem um smartphone, que é um aparelho que tem calculadora, tem computador, tem telefone, né? Tem várias coisas dentro de um único aparelho. E cada vez a gente busca integrar mais. Se você vê a ciência, por exemplo, ela busca cada vez mais integrar as leis. No passado, as pessoas viam, por exemplo, o fenômeno do magnetismo, né? Como os ímãs funcionam, e viam o fenômeno da eletricidade. E foi passando o tempo, viu que esses fenômenos eles estão interligados. Aí a gente fala hoje da lei do eletromagnetismo. Inclusive alguns cientistas, que era o caso do Stephen Hawking, eles estavam trabalhando para tentar compreender a teoria de tudo. Ou seja, uma lei que explique todas as leis. Então é natural isso para o ser humano. Você quer, por exemplo, a sua família unida ou desunida? Você quer unidade na família. Quando a gente tem uma conversa com outro ser humano, você quer que tenha uma unidade, tenha uma lógica naquela conversa. Os pensamentos têm que estar conectados, né? Então é natural que todo ser busque a unidade. A questão é que o filósofo busca isso de maneira consciente. Então agora a gente vai ver mais alguns exemplos, mas focados nesse princípio, nessa ideia da unidade. Então o que é a unidade no ser humano? É o que a gente vai chamar de indivíduo. Indivíduo seria aquilo que não se divide, é uma coisa só. É muito difícil a gente ter uma vida una, né? Porque
são várias experiências, tenho minha atividade profissional, ou seja, como eu me relaciono com meu chefe, meus colegas de trabalho, meus subordinados. Tenho minha vida familiar, como eu me relaciono com minha família. Tem os meus amigos, então é como eu me relaciono ali com meus colegas, né, num momento mais de descontração. Enfim, são vários campos da vida. Tem o campo da minha vida que é focado nas minhas finanças, tem o campo da minha vida que é focado nos meus estudos, e por aí vai, na minha religiosidade, espiritualidade. Agora, o que é importante? O que é o grande problema que a gente tem que tomar cuidado. Será que nós somos sempre o mesmo em todos os lugares? É normal que a gente tenha comportamentos diferentes. Eu não vou tratar o meu chefe da mesma forma que eu trato o meu amigo no futebol. Mas será que existe algo que é sempre o mesmo dentro de mim, independente da situação? A busca por esse algo que é sempre o mesmo, que é a nossa essência, que a gente pode traduzir como os princípios, né? A lei que define quem eu realmente sou, seria o indivíduo. Na verdade, a ideia de indivíduo pode ser entendida como harmonizar todos os elementos da minha vida, todas essas atividades, tudo isso que eu faço, mas todas elas conectadas a um centro, a ideia de quem eu sou. A gente pode traduzir isso como princípios. Existem valores que eu não vou abrir mão independente do lugar que eu esteja. Não importa se seja no trabalho, com colegas, na família, não importa. Porque esse sou eu, e disso eu não abro mão. Essa então é a ideia da unidade dentro do ser humano, ou a ideia de indivíduo. Ou seja, indivíduo é encontrar o nosso centro, a unidade em nós, aquilo que é sempre o mesmo, uno, né, unicidade, e esse uno, esses valores, esses princípios, essa minha identidade vai iluminar todas as diferentes áreas da minha vida para organizar tudo de uma maneira vital, né, tudo de forma muito harmônica. Bem, agora imagina o ser humano que ele alcança, né, uma certa harmonia interna, mas ele não está nem aí para os outros. Né? Ele busca essa unidade dentro dele, mas ele não está preocupado com a sociedade. Você vê que quebrou aí o princípio da unidade. Ele não se vê uno com os demais. Então é preciso que o indivíduo, né, essa busca que é um caminho da ética, ele também desenvolva um trabalho político, tá? Político no sentido não necessariamente partidário, eleitoral, tá? Político, mas no sentido de atuar pela polis. A polis, que é o termo grego que se refere à cidade ou o estado, né? O convívio, a sociedade de maneira geral. Então é preciso manter a unidade não só internamente, mas também buscar um ponto de unidade entre todos. Então, mas surgem outros problemas, porque já é difícil trazer uma harmonia para a minha própria vida. Agora imagina com várias pessoas, vários grupos de interesses diferentes. Pois é, por isso que é um desafio. A gente vai precisar então encontrar um ideal, princípios que eles são superiores a todas as partes diferenciadas. Então, em nome desse algo, a gente se une, em nome desse algo, a gente se organiza, em nome desse algo, a gente trabalha. Então, esses valores que vão definir, assim como existem os princípios que definiam a identidade do indivíduo, é como se definisse a identidade daquele grupo. Tá? O grupo pode ser, a gente deu o exemplo aqui de uma empresa, pode ser uma família, mas vamos pensar de uma forma um pouco mais ampla, tá? Uma nação. A identidade daquela nação é aquele ponto que é a unidade em todos. Assim como podem existir irmãos muito diferentes, inclusive que vivem brigando de vez em quando, que faz parte também, o conflito faz parte da convivência, mas eles nunca abrem mão daquele elemento que une eles. Eles sabem que mesmo brigando nós somos da mesma família. E às vezes isso é o símbolo da mãe ou do pai, né? Geralmente é da mãe, os irmãos brigam, mas quando a mãe chega, não. Tem esse algo que é superior às nossas desavenças. Então, em nome disso, a gente vai estar unido. Mesmo discordando, mesmo não gostando de uma coisa que você faz, ou você não gostando de algo que eu faço. Tá? Então, na sociedade precisa, então, de um ideal transcendente, ou seja, um ideal que não seja só voltado às questões materiais da experiência humana. Né? Algo que transcenda essas coisas que são mais mesquinhas, né? Só o que eu quero, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Tá? Um ideal que una toda a sociedade. E aí que a gente chama também de um ideal de Estado. Mas tudo bem, agora imagina que essa nação está muito unida, né? Essa nação, esse grupo está muito unida, está muito fortalecida, eles se protegem, eles trabalham uns pensando nos outros, um pensando no bem do outro, e essa nação vai crescer muito, vai se desenvolver. Mas ela não leva em consideração os outros povos, os outros grupos. Então, aí percebam que rompemos de novo o princípio da unidade. Aí que surge o perigo de nações que têm muito valor, têm uma estrutura interna muito poderosa, né? Porque as pessoas têm laços muito fortes, né? De respeito, de disciplina, de honestidade,
mas elas se veem como superiores e precisam conquistar ou dominar ou subordinar outros povos. Aí que surgem os grandes problemas da história, né? Com nações aí ultranacionalistas e, enfim, não precisamos nos estender nesses exemplos. Mas perceba que quebrou o princípio da unidade. Então, eu sei que a gente precisa de uma unidade interna, mas eu não me vejo um com os outros povos. O patriotismo, que às vezes é algo meio polêmico, né? Alguns consideram algo positivo, outros negativo, mas é algo muito positivo, é você amar a sua nação, amar o seu grupo, assim como uma pessoa é natural que ame sua família. O problema é quando se vê separado. Então, o ideal é que o patriotismo ele só vai fazer sentido se ele se enxergar como uma parte dentro de toda a humanidade. Uma nação, um grupo, ele é uma parte dentro de uma parte maior. Então, você tem que ter uma unidade integrada numa unidade mais ampla. Quando é assim, imagina como seria, né? Cada nação, cada povo, vivenciando a sua experiência da melhor forma possível e oferecendo ao mundo o que eles têm de melhor. Porque existem povos que pela sua cultura, pelo seu jeito de ser mesmo, né? Eles são muito reconhecidos pela sua organização, pela sua disciplina. Outros povos é pela sua forma, sua capacidade artística, sua sensibilidade. Outros povos pela sua força mesmo, pela sua coragem. Agora você imagina se tudo isso é colocado a serviço da humanidade como um todo. Cícero trazia uma ideia muito interessante, né, semelhante a isso, de que cada grupo, cada nação tem algo a oferecer para a história. Ou seja, se eles vivem aquilo, eles encontram a sua característica própria, a sua diferenciação, eles vão viver aquilo de forma plena e vão deixar para a história, ou seja, vai servir para a humanidade. Vou pegar um exemplo aqui só para citar a própria filosofia. Né? A gente tem os gregos com todos os seus problemas, seus prós e contras, mas eles conseguiram vivenciar de uma forma muito eficaz a ideia da filosofia. Tanto que essa forma filosófica dos gregos ficou como um presente para a humanidade. Né? Estamos aqui no Brasil, né, aprendendo muito e usufruindo disso que os gregos trouxeram. Então, essa ideia de buscar o melhor que eu tenho, mas para servir ao todo, né, seria uma forma de manter o princípio da unidade, não permitir que ele se rompa. Tá? Então, isso é um ideal, né, que se busca, é uma busca muito importante que todos façam em algum nível, né? Lógico que não é algo que se resolva em questão de anos ou décadas, mas um sonho mesmo, um ideal de que a humanidade um dia se veja como um só. Mas claro, imagina que todos os seres humanos estão unidos, se vendo uns como irmãos, né? Esse sonho de fraternidade universal, mas não está nem aí para os outros elementos dentro da natureza, né? Então começa a consumir os recursos naturais de uma forma predatória, não se vê integrado ao planeta Terra. Então vejam que sempre vai ter um ponto que vai estar rompendo o princípio da unidade. E o que a gente precisa fazer é sempre expandir, sempre sendo um com o todo. Expande a ideia de unidade. Se a humanidade começa a se ver uma com o planeta, e aí expande uma com o sistema solar, com a galáxia, vai se ver uma com o cosmos como um todo. Então volta a se ver um com tudo que existe. Por mais que existam estrelas, galáxias, formas de vida talvez que a gente não conheça, em lugares mais distantes aí desse universo, todos nós somos um só. Porque surgimos de um ponto inicial e o que tudo indica é que no futuro voltaremos para esse mesmo ponto. Então nós voltamos para o slide inicial, para a ideia inicial, que a unidade é o princípio por trás de todas as coisas. Então, se isso que a gente refletiu aqui ao longo dessa palestra fez sentido para você, fica como proposta também um exercício de cotidianamente poder observar na vida, observar em todas as coisas, como a unidade está sempre por trás. E se tem algo com um problema, tem algo que não está harmônico, se tem algo que prejudica a saúde do organismo, provavelmente a gente rompeu com esse princípio da unidade em algum ponto. Então essa é uma proposta da filosofia maneira clássica, né? Poder adquirir os conhecimentos, mas levar para a vida prática, porque aí não vai ser uma teoria ou uma ideia de alguém que te falou, mas vai ser uma convicção que você tem porque você viveu. Muito obrigado e espero que esse conhecimento, né, essa palestra tenha sido útil para que você possa viver de uma forma cada vez mais harmônica e integrada ao todo. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.